Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. É claro, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês um assunto que o pessoal já estava me cobrando aqui, só estavam faltando me engolir nos comentários. Que é sobre a Idade das Trevas, exatamente. Finalmente, né? Vou estar falando sobre essa época que foi tão controversa e tão perigosa para não só as pessoas, como também para os seres sobrenaturais. Então, se você gosta desse assunto, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta do sobrenatural, que curte esse tipo de assunto. E também ajude esse canal a chegar nos 5.000 inscritos, pessoal. Pelo amor de Jeová, estamos aí cada vez mais perto, né? Essa meta aí, eu sei que nós vamos conseguir porque vocês são o público. Eu sei que nós vamos conseguir esta meta de 5.000 inscritos porque vocês são o público mais engajado deste YouTube. E também não esqueça, tá? Se você quer apoiar esse canal de uma forma mais intensiva, se você gosta muito do trabalho que eu faço, você também pode se tornar membro, tá? É muito fácil, você pode clicar nesse botão que está aí embaixo, onde tem Seja Membro. É um valor de apenas R$ 8, estou valendo menos que um pastel e um caldo de cana. Enfim, sem mais propagandas e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A Idade das Trevas, né? Enfim, pessoal, esse período que foi bem controverso, ele se inicia no século XII, tá? Para ser mais exato, e vai até meados do século XVII. Foi esse período aí onde nós tivemos essas trevas, na verdade, essa escuridão na Terra. Mas quando eu falo escuridão, pessoal, não estou falando no sentido literal, tá? Não é que passou um eclipse e ficou mais de 300, 400 anos com a Terra no escuro. Não é isso. É pelo simples fato de que nessa época, na Idade Média em si, né, quando se iniciou a Idade Média, mais para frente, é, a mentalidade das pessoas era bem diferente. Não se tinha o conhecimento que se tem hoje, não se tinha a tecnologia que nós temos hoje para poder identificar certos fenômenos naturais, catástrofes que hoje em dia se tem conhecimento de que são fenômenos naturais, né, que o planeta tem. E também as pessoas não sabiam lidar direito com doenças, não sabiam lidar direito com, principalmente com o sobrenatural, tá? Naquela época existiam muitos tabus em relação a isso, a religião era o que mandava no mundo, né? Principalmente a Igreja Católica era que tinha aí autoridade máxima sobre e regia a vida das pessoas. Então esse período ele foi marcado por isso, né? Agora deixando um pouco essa questão histórica de lado, falando do nosso meio aqui do sobrenatural, quando iniciei o século XII, pessoal, os vampiros, na verdade, eles eram seres que tinham mais poder, não só aquisitivo, mas também de influência sobre os reinos, tá? Na época dos feudos, você aí, estudante, né, que está aí no colégio, já sabe muito bem do que é isso, né? O sistema feudal era o que moldava aquela época, né? O sistema aí dos feudos, tá? Então os vampiros eram senhores, eles eram conhecidos como senhores ali feudais, tá? Como se fossem realmente os donos das propriedades. Muitos nobres daquela época, eles tinham medo do poder, né, e da imortalidade dos vampiros. Não é como é hoje em dia, que o pessoal fica chorando na internet, querendo pagar, querendo se oferecer de corpo inteiro para um ser sobrenatural. Isso não existia, muito pelo contrário. As pessoas tinham muito medo do sobrenatural, principalmente dos sugadores de sangue. Era impressionante. O pessoal, se ouvisse falar em vampiro, já saía correndo, pegava a cruz, se escondia debaixo da cama, era desse jeito. E os senhores, né, os nobres da época, eles tinham muito medo de se infectar com vampirismo, de serem amaldiçoados, de terem as suas almas corrompidas, por medo também da questão religiosa, tá? Então, eles abdicavam muitas vezes da sua riqueza, pagavam tributos altíssimos aos vampiros no caso, para terem suas vidas poupadas e seus familiares protegidos. Para você que não sabe,
Nessa época, os vampiros eram como se fossem a polícia daqueles tempos, né? Já que não existia polícia, né? Existia ali as guardas, né? Que protegiam os castelos, os feudos. Os vampiros eram responsáveis por essa proteção e também por mediar questões financeiras, políticas. Os seres sobrenaturais, principalmente os sugadores de sangue, estavam infiltrados em todos os âmbitos sociais, nas igrejas, acredite se quiser, no meio político, no meio feudal e principalmente nas transações e descobrimentos de novos locais, novos países, novas colônias, enfim. Tudo isso era regido e passava, tá, pelas mãos dos vampiros. Por isso que eles eram tão temidos. Além da imortalidade, força, superioridade fisiológica, ainda tinha a superioridade financeira, o que os tornava praticamente intocáveis. E a Igreja Católica não estava satisfeita com essa história, né? Com esse tipo de. Como estava caminhando os rumos da humanidade. Para vocês terem uma noção, né, para tentar exemplificar para as gerações mais atuais, se você assistiu às séries The Originals ou Diário de um Vampiro, por exemplo, só para exemplificar, tá? Existe nessas séries aí, existe uma trama que eu acho bem interessante, que é a questão dos humanos lidando com os seres sobrenaturais, fazendo acordos de como vão dividir a cidade, como vão controlar a população. Isso aí realmente acontece, tá, pessoal? E acontecia muito mais no passado. Hoje em dia não acontece tanto por uma questão política, uma questão também de que a igreja dividiu bastante os seres sobrenaturais, perseguiu bastante os seres sobrenaturais, e por essa razão foi se criado aí um tratado, tá? Que eu vou falar mais para frente. Entendido isso, vocês têm que ter consciência de que vampiros, lobisomens, bruxas, todos esses seres sobrenaturais, eles coexistem, tá? Eles vivem de uma certa forma, cada um no seu território, lógico, e existe disputa de poder sempre, desde essa época até hoje. No caso dos vampiros, a briga é por dinheiro, poder e sangue. No caso dos lobisomens, é por território, tá? Eles almejam território, não são seres materialistas, tá? São seres mais ligados à natureza. No caso de demônios, destruição da raça humana e também poder, maior acúmulo de almas possível. Anjos têm seus objetivos nefastos, seguem ordens aí do ser celestial e são guerreiros, tá? Essa história de que anjos são bonzinhos, protegem a humanidade, isso é balela, isso não existe. Eu já até falei, pincelei um pouco sobre esse assunto no vídeo, na série, sobre anjos aqui do canal. E vou fazer um vídeo só sobre anjos aqui, falando sobre essa questão da verdadeira natureza angelical para vocês entenderem, tá? Mas voltando aqui para essa questão, todos os seres sobrenaturais, com relação às bruxas, por exemplo, né, os feiticeiros, os magos, esses em particular têm desejo de poder alcançar certos objetivos através da manipulação de energia, manipulação de pessoas, feitiços, conjurações, sacrifícios, enfim, dependendo do tipo de magia que esse se propõe a fazer, tá? Lembrando que os verdadeiros magos são dotados de poder desde a infância, eles não precisam de conjurações para fazer magia, tá? Diferente de feiticeiros, bruxas, enfim. Então, pessoal, voltando a essa trama central, nessa época não existia esse acordo entre os seres sobrenaturais para coexistir. Não, cada um brigava entre si para poder dominar cada vez mais a raça humana e ter mais poder, o que gerou um descontentamento da Igreja Católica, como eu havia dito, e que tomou-se então, né, que se iniciou então medidas drásticas para que esse jogo virasse para o lado da raça humana. E como isso foi acontecer? Foi-se então criado um grupo de caçadores chamados Templários, tá? No caso, tem muita controvérsia sobre isso, de como começou, a origem, muita gente não vai concordar com o que eu vou falar aqui, mas é o que se tem de conhecimentos de anotações, tá? Desses clãs mais antigos, que realmente viveram nessa época. Foram criados os templários, diferente da historinha que o pessoal conta, que foi para proteger, não. Eles foram criados para caçar e matar seres sobrenaturais pelo mundo todo. Né? Na época das cruzadas, que
teve também essa questão, muitas das mortes que ocorreram foram de seres sobrenaturais também, tá? Muitos foram decapitados, queimados, mutilados, esfolados, enfim. Não vou nem entrar muito em detalhe para o YouTube não censurar esse vídeo, tá? Mas aconteceu isso. Isso aconteceu, isso é um fato, tá? Isso não sou eu que estou inventando. E depois que criaram-se os Templários, eles foram enviados para a Europa, foram enviados para a América Central, para vários locais para poder exterminar. A missão era extermínio, tá? Não era conversar, era exterminar todos os seres sobrenaturais, principalmente os vampiros. Os vampiros foram os mais perseguidos nessa época. Passaram aí mais de 500 anos sendo perseguidos, tá? Onde você chegava, principalmente ali nos grandes centros, Espanha, Portugal, Finlândia, nesses locais, todos os vampiros, muitas famílias de vampiros foram mortas, quase exterminadas pelos Templários, tá? E você me pergunta, narrador, mas como é que esses caras aí conseguiram fazer toda essa lambança, por assim dizer, com seres sobrenaturais, sendo que eles eram humanos, não tinha nenhum tipo de atributo, né, sobrenatural, super força, esse tipo de coisa. Pessoal, os templários possuíam artefatos dados pela própria Igreja Católica, armas específicas para matar seres sobrenaturais, né, que realmente causam lesões, danos graves no corpo de um vampiro, por exemplo, no corpo de um lobisomem, enfim, exorcismos para poderem combater demônios, armas específicas contra a natureza angelical dos demônios também, coisas que pouca gente sabe. E por aí vai, né? Bruxas foram queimadas, enfim, tudo isso aconteceu com uma frequência muito grande. E depois vendo toda essa situação, toda essa questão, o que estava acontecendo de fato com os seres sobrenaturais que estavam beirando a extinção, principalmente os vampiros, foi-se então criado um tratado, né? Os seres sobrenaturais e os humanos convocaram uma reunião, foi feita uma reunião com todos eles, né? Muito semelhante ao que acontece nessas séries aí, Diário de Vampiro e de originais, com representantes, né, de cada um, para poder chegar num acordo e isso acabar, né? E o que foi decidido neste acordo, por assim dizer? Que os seres sobrenaturais iriam coexistir, mas sem a raça humana saber. No entanto, né, que nessa época, outro detalhe, os seres sobrenaturais caminhavam livremente. Era muito comum você ver pessoas falando sobre lobisomens, vampiros, demônios, bruxas, anjos, todo tipo de seres sobrenaturais, fadas, gnomos. Eles andavam junto, caminhavam junto com a humanidade, eles andavam livremente, tá? Porque hoje em dia não tem como você mensurar, mas se você conhecesse alguém que viveu nessa época, certamente essa pessoa ia te dizer que ela via fadas, que ela via gnomos, que ela conhecia a bruxa, que ela sabia de alguém que era vampiro, de um clã de vampiros que moravam no castelo tal. Isso acontecia, era muito comum, era como se você falasse de um gato, um cachorro. Ah, tem um urso, sei lá, um urso pardo ali na floresta. Era muito parecido com isso, né? Tô tentando fazer uma comparação aqui para você entender como era comum isso. Era muito normal. Então foi feito este tratado para que os seres sobrenaturais, a partir daquele momento, coexistissem nas sombras, tá? Sem dar sinais da sua existência. Resumindo, a Igreja Católica sabe da existência de seres sobrenaturais, governos também sabem da existência de seres sobrenaturais, mas não falam porque não é interessante. Se um dia isso for exposto ao público, muita gente se questiona, então, né? Às vezes chega aqui no canal e me pergunta, narrador, mas se realmente existe, né? Se é tão comum como você está falando, por que a gente nunca vê uma foto, nunca vê um vídeo, né, com uma qualidade boa desses seres? É muito simples, pessoal. O governo abafa as coisas. Quando não é o governo, é a igreja que está abafando. Se você ver, eu fiz um vídeo aqui chamado A Agonia dos Lobisomens, tá? Nesse vídeo eu falo de um caso que aconteceu no Paraná, de uma tribo inteira que foi atacada por um lobisomem. Eu fui buscar na internet, só encontrei uma matéria falando sobre isso. Ninguém falou sobre isso. Você não viu jornal nenhum falando, nenhum tipo de rádio falando sobre isso. Muito vago. E quando falam assim é muito por alto. Aconteceu isso numa tribo tal, né? Uma pessoa foi atacada. Não, uma pessoa não foi atacada. Sete pessoas morreram no local
uma pessoa foi em estado grave para o hospital, quase morta, e as outras 20 foram atacadas, pessoal. Isso não sai no jornal. Por quê? Porque não é interessante. Tem alguém cobrindo isso aí. E não é só esse caso, tem vários casos que foram encobertos aí de vampiros também, de aparições de demônios nos locais, exorcismos que não foram divulgados pela igreja. Tem muita coisa aí que, se eu mexer nesse vespeiro, eu tenho certeza que os caras vão tentar derrubar até o canal aqui. Mas enfim, né? É por essa razão que você não vê esse tipo de notícia, imagens reais, vídeos reais de seres sobrenaturais circulando. Não vai ver, pessoal. Não vai soltar, eles não vão mostrar. Porque não querem que vocês saibam da existência desses seres. Se foi exposto para o mundo sobre isso, eles têm medo que essa idade das trevas volte. Eles têm muito medo que isso aconteça. Porque hoje em dia os vampiros também têm poder. Não só eles, os seres sobrenaturais hoje em dia estão muito mais fortes que naquela época, porque a tecnologia ajudou muito isso. No reagrupamento deles, na organização principalmente financeira e também dos seus grupos. Então, se acontecesse hoje em dia o que aconteceu no século XII, XIII, XIV, XV, ia ser bem complicado para a raça humana contra-atacar, né? A não ser que eles usassem bombas nucleares, mas também iam morrer no processo. Então, não é algo inteligente, tá? Mas enfim, pessoal, isso é o que acontece. Por isso que vocês não têm notícias de seres sobrenaturais, e quando acontece alguma coisa é rapidamente desmentido. E também é por essa razão que não há mais transformação em vampiros. Depois de tudo isso que aconteceu, no início do século XIX, né, para ser mais exato, perdão, no início do século XX, né, para ser mais exato, foi estabelecido entre os clãs e os anciões que não seriam mais transformado pessoas. Em 1910 acabou as transformações. De lá para cá ninguém mais foi transformado. Não existe mais agregações, só existe o pessoal que é meio sangue. Você só vê meio sangue por aí. Pessoas que têm traços vampíricos, que têm ali uma certa energia diferenciada, mas são humanos, vão morrer como todo mundo, adoecem como todo mundo, e se levar um tiro também vai morrer. Ninguém tem super velocidade, super força, nada disso. Isso ficou para os vampiros, tá? Meio sangue não tem poderes. O máximo que tem é uma mediunidade aflorada, mas não passa disso, tá? E tem gente que diz, eu conheço fulano que foi transformado. Mentira, não foi transformado. Ele tá mentindo para você, ou ele acha que foi transformado. É tudo psicológico. Ele não aconteceu nada com o corpo dele, nada. Não teve uma metamorfose real de fato para ele, tá? Ele só acha que foi. Como o pessoal que faz esses rituais aí da internet, que eu já fiz vídeo falando, uns 500 vídeos falando sobre isso, e acha que vai ser transformado, que está sendo transformado por algum tipo de espírito, enfim, esse tipo de coisa. Mas enfim, pessoal, essa é a história da Idade das Trevas, do porquê ela aconteceu e porquê que ela foi tão marcante, tão profunda para os seres sobrenaturais, a ponto de causar uma revolução. De fato, foi uma revolução do mundo inteiro, tá? E muitos caçadores morreram e clubes, ordens de caça apareceram dessa época em diante, né? Que eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre os templários, só sobre essas ordens em específico, para vocês entenderem, tá? Enfim, se você assistiu o vídeo até o final e gostou, deixa o like, compartilha, né, com seus amigos, comenta aí o que é que você achou, sugestões de vídeos aí eu tô aceitando também. Enfim, se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser e puder, se torne membro deste canal. Lembrando que tá tendo vídeo todo dia aqui, tá, pessoal? Às vezes eu tô soltando vídeo à noite, às vezes eu tô soltando pela manhã, mas tá tendo vídeo todo dia. Eu ainda vou definir um horário específico aí dos vídeos aqui no canal para falar para vocês. Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vou ficando por aqui. É como sempre um prazer estar com vocês e até breve, meus pequenos.